Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição. A lição de hoje, da segunda-feira, nós vamos meditar, respondendo, estudando aqui as perguntas 3 e 4. A terceira pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: o que as verdadeiras ovelhas de Cristo jamais farão? As verdadeiras ovelhas de Cristo jamais farão. Lembre-se que ontem, no último verso que nós lemos, os versos anteriores, o versículo 3 e 4, nós estudamos claramente que Jesus, ele não entra no aprisco, ele chega à porta, o porteiro abre a porta, ele chama as ovelhas para fora. Depois que ele leva as ovelhas para fora, as ovelhas que são dele saem do aprisco e seguem ele, o pastor, que tira para fora, e elas conhecem a sua voz, e Jesus conhece cada uma delas e chama cada uma delas pelo nome. Bonito isso, né? Lindo. Isso nós estudamos antes. E hoje a pergunta claríssima aqui: o que as verdadeiras ovelhas de Cristo jamais farão? O versículo 5 diz assim: mas de modo algum, olha, jamais farão aqui, de modo algum, jamais farão, de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, as ovelhas de Cristo, aquelas que saem para fora, de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Que coisa linda, né? Ou melhor, porque conhecem, a voz de Cristo, e por reconhecer a voz de Cristo, ela sabe que o outro não é pastor. Veja, aqueles que conhecem a palavra de Deus, a voz de Cristo, aqueles que conhecem a palavra de Cristo, jamais vai seguir pessoas que pregam a palavra que não estejam em plena harmonia com a Bíblia, que é a palavra, que é a voz de Deus, A voz de Deus escrita, palavra de Deus. Então, por conhecer o pastor, ela reconhece aquele que não é pastor, porque a voz é algo marcante, Não existe voz parecida, mas voz idêntica não. Tem equipamentos específicos no mundo, de alta segurança, que é capaz de definir a voz como algo, os grandes níveis de segurança, segurança de acesso, os grandes níveis de segurança. Tem a segurança que vai chamar biométrico, que ele é digital. Os sistemas biométricos tem aquele sistema que lê a íris do nosso olho tem bilhões de cores. Os nossos olhos têm bilhões de cores. E tem equipamentos que conseguem analisar tudo isso. É como uma digital 1 milhão de vezes mais avançada. Existem sistemas biométricos que medem também a temperatura do corpo, o intervalo da pulsação do coração de uma pessoa e o nível de pulsação, como é que é. Então, todos esses níveis faz com que a pessoa seja uma pessoa ímpar, única no universo. Ninguém é igual no universo. E aí, existe também um medidor de frequência de voz, timbre de voz, quantidade de agudo, quantidade de grave, todos os detalhes, só você tem aquela voz. Você pode até encontrar, porque o ouvido humano não é tão qualificado quanto uma máquina dessa, você pode achar uma voz parecida e confundir a voz de alguém com outra pessoa, Mas tem equipamentos realmente que vai definir com qualidade. E então, veja que todo mundo tendo uma voz única, Jesus também tem uma voz única. Qual é a voz única? Ele está falando aqui de timbre de voz? Não, nós só usamos aqui um exemplo. Ele está falando aqui de palavra. A verdade que Jesus Cristo prega, ela é única. Tem até vozes parecidas, mas a verdade dele é única. A maioria segue outra voz. A maioria. Mas as ovelhas de Cristo, o remanescente, a minoria, segue a voz do pastor. Segue a voz do pastor.
porque conhece a palavra de Deus. Jamais essas ovelhas vão seguir um falso profeta, um pregador de falsa doutrina, que a Bíblia diz uma coisa e ele está pregando outra. Jamais. Ah, mas ele vai ter seguidores. Vai. Mas essas não são as ovelhas de Cristo. O texto é claro. As minhas ovelhas que reconhecem a minha voz, as minhas ovelhas que eu chamo pelo nome, essas saem e seguem o pastor. Jesus não está dizendo que todas as ovelhas que estão no aprisco vai seguir ele, não. O texto é claro, somente as minhas ovelhas, somente aquelas que conhecem a minha voz, somente aquelas que eu também as conheço e chamo pelo nome. O texto é claríssimo, né? Então, veja aqui a pergunta, questionando aqui o que essas ovelhas, as verdadeiras ovelhas, né? Que simbolizam, as que tipificam, né? Os santos, aqueles que foram justificados, né, por Cristo, são exatamente as ovelhas que jamais, em hipótese alguma, de modo algum, vai seguir o estranho. De modo algum. Então, as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas seguem somente a verdade. Elas não se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Aqueles que são levados por qualquer vento de doutrina, não é ovelha de Cristo. Pode ser um religioso, ele pode dizer que é servo de Cristo, ele pode se vestir muito bem, ele pode ter uma aparência de mansidão, de homem íntegro, e ser um homem íntegro socialmente, né? Um homem que não rouba ninguém, um homem que não faz mal a ninguém, pode ser uma pessoa íntegra, uma pessoa boa. Mas isso não tem nada a ver, o homem exterior não tem nada a ver com o homem que reconhece a voz de Cristo, é sua ovelha e segue a Cristo, atendendo o seu chamado para sair para fora do aprisco. Então, essas são as ovelhas. E essas ovelhas que conhecem a palavra de Deus, a voz de Cristo, de maneira nenhuma. Olha aqui, olha, o texto ele é absoluto. As verdadeiras ovelhas de Cristo, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a voz de Cristo, de maneira nenhuma. Se você é uma ovelha de Cristo, que prega, que conhece a verdade, não fique com medo de estar seguindo a voz de Satanás. Porque o texto é claro, quem está dizendo é Jesus Cristo. Quem está pregando é o Senhor Jesus. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes ela vai fugir dele. Bonito isso, né? Porque elas não conhecem a voz do estranho. E as verdadeiras ovelhas só seguem aquele a quem elas reconhecem a voz da verdade. Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta. Os discípulos não entenderam a parábola do bom pastor. O que fez Jesus em seguida, quando eles não estavam entendendo completamente? Qual foi a preocupação de Cristo em tentar explicar esta parábola que ele estava contando, né? João 10, versículos 7 e 8, Jesus diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veja que Cristo tornou a falar algumas coisas que ele já tinha dito. E por que ele vai falar novamente o que ele já tinha dito? Porque aquilo que é muito importante precisa ser repetido, né? Jesus não é muito de repetição, não. Ele chama repetição de vãs lá. Aqueles que oram nas suas orações não usem de vãs repetições. Ele chama a repetição de vã, né? Mas muitas vezes ele repete aquilo que ele está dizendo, justamente porque aquilo que está sendo dito é de suma importância. E por isso que é preciso ser repetido várias vezes, né? Então, o primeiro ponto que ele fala aqui, que ele já tinha dito, é que as ovelhas, estudamos agora no texto anterior, no versículo 5, é que as ovelhas jamais, de modo algum, iriam seguir o estranho. Por quê? Porque não conhece a sua voz. Ele conclui dizendo aqui, esses versos que nós lemos agora, que todos que vieram antes deles eram ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os ouviram. Ó, ele não diz não os seguiram porque não reconheceram a sua voz. Aqui ele está dizendo não os ouviram, quer dizer, elas não deram ouvido a essas figuras que vieram antes, que vieram tentando enganar. E aqui uma alusão muito importante também para o tempo do fim. Porque a Bíblia nos garante que no tempo do fim, o próprio Cristo vai dizer isso em Mateus 24. Ele vai dizer no versículo 5, no versículo 11, no versículo 24, falando contra o engano. Ele vai dizer, em suma, esses 3 versículos, cuidado que vão vir falsos cristos antes de mim, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ele sempre falando contra o engano, aqueles que vêm para enganar. Cuidado com o engano, cuidado que vão vir falsos cristos. Por último, ele vai dizer no verso 24, dizendo eu sou o Cristo e se possível for, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, não é possível, porque as ovelhas jamais, de modo algum, seguirão a voz do estranho, né? Daquele que vem antes. E Cristo está dizendo bem claro, os que vêm antes são os ladrões, salteadores, são os mercenários. Eles só querem mesmo, né? Eles só querem mesmo é matar a ovelha para usar a sua carne no churrasco, para comer sua carne assada, né, para se alimentar. Eles só querem a ovelha para tirar a lã, para fazer a sua roupa, para se aquecer do frio. E querem também da ovelha, além do alimento e das vestimentas, né? E, além disso, as 2 necessidades básicas do homem, né? Que é alimento e vestimenta, né? Comer e vestir. Comer, beber, vestir, não é isso? As necessidades básicas do homem. E a ovelha é tão impressionante que ela é um animal que provê tudo isso, né? Além de ser alimento, servir de alimento, né? Para os mercenários, ela também serve de vestimenta. Então, esses salteadores só têm interesse, além da gordura, né? Porque a gordura da ovelha era derretida em óleo, e esse óleo você usava para acender uma lamparina de noite, né? E aqueles mais gulosos faziam muito óleo para vender, trocar por dinheiro. Então, eles aproveitavam a ovelha inteira, né? Mas olhava para ela como um lucro, como dinheiro, como bem, né? E não como um ser. Cristo, o bom pastor, ele olha diferente, ele olha o ser. Então, quem vem antes dele é esse tipo de ladrão, é esse tipo de salteador, é esse tipo de mercenário, né? E o início aqui é que é lindo, o início da fala de Cristo, ele diz bem claro aqui, começou logo dizendo, primeiro ele disse que era o bom pastor, né? Ele era o bom pastor, o pastor de verdade, que vem pela porta da frente do aprisco, né? O pastor que tem a voz específica da verdade, a voz que as ovelhas devem segui-lo em segurança, a voz da segurança, a voz da verdade, a voz da liberdade, tudo é, ele está especificando o bom pastor. Aí agora Cristo vai dizer assim para os discípulos, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E agora? O homem era o pastor, agora já é a porta. O que ele está querendo dizer com isso? O que significa ser ele a porta? Né? Ele agora está dizendo para o discípulo, no sentido espiritual ainda muito mais profundo, que ele diz assim, ó, para as ovelhas eu sou muito mais do que o pastor. Eu sou a própria porta, a porta pela qual quem entrar por ela vai ter acesso à liberdade, à verdadeira liberdade. Quem está preso no aprisco, passando pela porta chamada Jesus Cristo, conhecendo este Jesus Cristo, entrando por ele, você vai entrar no conhecimento. Você vai entrar pela liberdade. Você vai entrar pela verdade. Você vai entrar na luz. Você vai ter acesso ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por Cristo. Ele é a porta por onde o homem precisa entrar para ter acesso a tudo que ele está dizendo. A vida, né? Ele é o verdadeiro aprisco. Não é uma igreja feita de tijolo, de cimento. Não é uma instituição religiosa que lhe dá uma credencial, uma carteira de identidade, e aonde você chegar no meio da rua, você se acha protegido por uma carteira de identidade. Você está dentro daquela instituição. Não é isso. Nada disso traz segurança ao homem.
A única segurança que o homem tem é entrar por esta porta, cujo nome é Jesus Cristo. Só Ele pode, por meio do seu Santo Espírito, trazer verdadeira liberdade ao espírito do homem, à vida do homem, trazer luz, trazer verdade, trazer libertação para a vida do homem. E ele chega agora a dizer assim, né? Eu sou a porta. Na verdade, as ovelhas, elas não têm que sair só do aprisco e continuar seguindo uma pessoa, não. Ela tem que entrar nessa pessoa. Por isso que Cristo vai dizer assim, olha, meu Pai, eu estou neles, eu estou nos discípulos, porque o Espírito de Cristo foi enviado à mente dos discípulos, está lá em Gálatas 4, versículo 6, e Cristo diz, e eles estão em mim, no mesmo Espírito. Quando ele fala entrar pela porta, ele está dizendo, o meu Espírito tem que estar neles, meu Pai, e eles têm que estar no mesmo Espírito que eu. Isso é entrar pela porta. Isso é entrar por Jesus Cristo. Isso é estar no mesmo Espírito que Jesus Cristo. Entrando por Cristo, o homem vai adentrar no grande salão do Santíssimo. No grande salão, falando aqui numa linguagem tipológica, né? Não estou falando que existe um salão literal, não. Pelo grande salão do Santíssimo, onde está presente a glória, a majestade, a própria pessoa de Deus o Pai. É por Cristo. Ninguém vai ao Pai, ou Cristo falando dele mesmo, que o Pai estava nele, né? Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Eu sou o meio, eu sou o mediador, eu sou a ponte pela qual você chega no Pai. Que coisa linda, não é? Maravilhoso que nós tenhamos essa disposição, esse interesse, esse amor pela verdade, por Cristo, e em nós brote esse desejo ardente de nós queremos entrar por esta porta que é Jesus Cristo.